O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre justiça e direitos humanos. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O principal ponto que eu queria destacar, é qual que hoje é a principal agenda, o principal papel e a principal trajetória das mulheres, especialmente as mulheres negras, né? A gente sabe que hoje a principal luta das mulheres negras brasileiras é pela sobrevivência das suas comunidades. Então, o direito à vida é a principal agenda política das mulheres negras em específico. Então, a vida de outras mulheres negras, de homens negros, de crianças negras, cujo genocídio ameaça sistematicamente. Então, as mulheres negras do Brasil, principalmente, são hoje as que mais movimentam as agendas e as reivindicações por direito à moradia, por direito à terra, a trabalho e condições dignas. Então, isso é importante para a gente entender, inicialmente, como que as mulheres, portanto, as mulheres negras, lutam pela sobrevivência e como que isso se insere diretamente no debate sobre segurança pública. Porque se eu estou falando que a luta de mulheres negras é pela sobrevivência de suas comunidades, e um dos principais pilares disso é combater o genocídio que ameaça sistematicamente esses corpos, isso está atrelado ao discurso hoje muito repressivo da segurança pública. Então, uma maior participação das mulheres nesse campo, né, no campo de tomada de decisão, no campo de liderança, né, isso contribui para aprimorar ideias que nós temos sobre como participar da segurança pública pode, de fato, trazer novas abordagens e novas práticas que vão considerar demandas específicas dessas comunidades marginalizadas. Então, políticas de segurança, políticas comunitárias que sejam lideradas por mulheres podem priorizar temáticas que provavelmente são não abandonadas, mas não são, de fato, verificáveis na prática por esse grupo majoritário. Então, isso garante que vozes locais, por exemplo, particularmente desses grupos historicamente excluídos dos campos de tomada de decisão, que as vozes sejam ouvidas e sejam integradas nas decisões. E nosso assunto hoje, especificamente, nas decisões sobre segurança pública. Então, o objetivo dessa outra perspectiva é promover uma relação de reciprocidade, de fato, uma relação de corresponsabilidade, na verdade, em que a comunidade ela não vai só colaborar com a polícia, ela vai participar ativamente das soluções que são pensadas no combate à criminalidade e dos problemas que permeiam a segurança. Uma polícia, né, um policiamento, ele é visto como um policiamento mais democrático, né, existe deslocação, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma medida da participação do público nisso. Então, a literatura nos diz isso hoje, olha, que eu consigo perceber uma maior democratização da polícia e do Estado quando eu tenho um indicador de participação popular nele. Então, a participação comunitária, ela fortaleceria, supostamente, o vínculo entre polícia e sociedade, mas também contribuiria para soluções mais eficazes, para soluções mais sustentáveis, né, no que se refere aos desafios que a segurança pública enfrenta. A gente tem diversos dados e diversas literaturas abordando o quanto que as soluções para mudar o atual problema da segurança pública e da criminalidade,
permeia uma maior participação social, né? Então, a participação social na segurança pública, por meio dos conselhos comunitários de segurança, por exemplo, que são os conselhos, são apontados como mecanismos que podem, de fato, e que já melhoraram alguns índices de segurança em algumas localidades. A interação policial e cidadão é um dos pilares que precisa funcionar bem para que esse policiamento comunitário ele aconteça de fato, para que aproxime a polícia da comunidade. Então, é uma relação mesmo de confiança, de colaboração mútua, mas que essa interação enfrenta esse desafio, né, que é um desafio dessa corresponsabilidade, de fato, ainda temos alguns casos em que a polícia acaba atuando de forma unilateral, porque um dos principais obstáculos é a desconfiança histórica entre forças policiais e comunidades que foram marginalizadas historicamente. Eu acho que, em síntese, o que a gente precisa discutir a partir desse assunto é como propiciar, de fato, a maior liderança de grupos marginalizados, e aqui eu dou ênfase na participação das mulheres, especialmente das mulheres negras, onde a principal agenda, como nós vimos, é a sobrevivência dessas comunidades, como que eu propicio, de fato, essa entrada e essa frequência dessas mulheres nesses grupos e nesses espaços, onde essas vozes elas podem ser potencializadas, essas vozes elas podem ser ouvidas. Sempre quando a gente for falar sobre racismo estrutural, institucional, é fundamental que a gente entenda que as dinâmicas de formação dessa sociedade em que a gente vive, ela modifica e ela dita a forma como o racismo se reproduz, se relaciona, enfim, onde a gente está. E no caso do Brasil, a gente vive num país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão da população negra, né? Então, é um território que foi colonizado, é um território que foi marcado pelo genocídio dos povos indígenas que aqui viviam e que aqui vivem ainda hoje. É um território marcado pela escravidão da população africana e afro-brasileira. E esse processo de genocídio, de escravidão, é um processo que marca o início, né, dessa sociedade, no início desse território, que hoje a gente conhece como Brasil. E isso traz uma perspectiva que tem um reflexo até os dias de hoje. Por quê? Se a gente entende que por mais de 300 anos essa população negra, essa população que foi escravizada, foi considerada um objeto, foi considerado um animal, foi considerado uma propriedade, e isso traz uma dinâmica que justifica a escravização dessas pessoas, isso traz uma dinâmica que justifica a violência que essas pessoas elas eram tratadas à época. Por quê? Para você garantir e justificar, de alguma forma, numa perspectiva moral, social, as atrocidades que aconteceram durante o processo da escravidão, durante o processo da colonização aqui nesse território que hoje a gente conhece como Brasil, é fundamental construir um processo de desumanização desse povo, né? De desumanização dos povos indígenas que aqui viviam e que aqui vivem, como se fossem povos primitivos, né? Essa era a narrativa que era constituída, né? Então, a lógica colonial aqui é trazida, né? Numa perspectiva de trazer o progresso para o povo que estava aqui, só que é um progresso que é marcado por morte, por violência, e também essa desumanização da população africana e afro-brasileira para justificar, de alguma forma, esse processo também desumano que ocorreu durante o período da escravidão. E aí eu começo a falar sobre isso porque o direito, ele surge a partir dessas relações sociais e da forma como essas relações são constituídas. O nosso sistema de justiça, ele surge para moldar ou justificar essas ações que acontecem em sociedade. E o nosso sistema de segurança pública também. Então, quando a gente entende essa perspectiva histórica, entende como o sistema de justiça e de segurança pública no Brasil foi moldado a partir disso, a gente percebe que não dá para falar de uma coisa assim, né? Não dá para falar do sistema de justiça, não dá para falar sobre o sistema de segurança, sem falar sobre racismo institucional, estrutural. Que o racismo ele não se reduz apenas a essa perspectiva individual e apenas a essa perspectiva institucional. E daí vem essa dinâmica do racismo estrutural que traz essa perspectiva da ideologia sobre como
essa imagem do que é ser negro é constituído na nossa sociedade acaba justificando e acaba tentando naturalizar essas violências que são sofridas, e aí essa construção da ideologia passa muito por uma perspectiva de comunicação e aí de aparelhos ideológicos como os meios de comunicação, os jornais, os filmes, os desenhos, e aí o direito e a política surge numa perspectiva, inclusive, para justificar numa lógica institucional. Então, quando a gente fala sobre racismo e o sistema de justiça, é fundamental a gente entender que, na época da escravidão, existia uma lei que não só autorizava, como, de certa forma, coordenava a lógica do mercado escravo, né, do mercado de escravos no Brasil, essa lógica da propriedade, ou seja, né, o que o senhor poderia fazer com o seu escravo, né, aquela época com a pessoa que era escravizada. Então, o período da escravidão, o período da colonização, tudo isso foi marcado por leis que não só naturalizavam, mas por leis que autorizavam que essas pessoas sofressem as violências da forma como sofriam. Então, o sistema de justiça, a época, né, do período colonial, a época do período de escravidão aqui no Brasil, era um sistema marcado pela autorização para que essas violências racistas acontecessem. Logo, o sistema de justiça no Brasil foi um sistema que foi construído em um período em que essa violência contra a população negra, em que essa lógica de identificar as pessoas negras como não humanas, inclusive, era uma realidade dada. E por muitos anos, por vários séculos, foi construído assim. Isso tem uma marca nos dias de hoje. A gente precisa começar a construir uma dinâmica de política pública de segurança que tenha e que traga essa discussão de segurança como uma política de proteção à vida, uma vida com dignidade, né? E é isso que é sobre a segurança cidadã, é isso um pouco o papel do PRONAS, que é um programa que eu coordeno no governo federal hoje lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, para também não terminar essa aula aqui, esse bate-papo numa perspectiva de nossa, né, a gente não tem nenhuma saída, acho que temos algumas políticas que acenam para a construção de um futuro, de instituições, numa perspectiva da segurança, numa perspectiva do sistema de justiça, que de fato abordem essa lógica, né, da diversidade, essa representação da diversidade dentre, né, a diversidade que existe na sociedade, ela seja refletida nesses sistemas de justiça e segurança, nesses espaços de construção de política, nesses espaços de poder. E a partir desse processo de reconhecimento e com destaque em alguns aspectos específicos da privação de liberdade, como a superlotação das unidades prisionais, o encarceramento massivo de pessoas, a má qualidade das vagas, o déficit de fornecimento de bens e serviços. Estamos falando aqui de políticas transversais, políticas de trabalho, de assistência de saúde, de educação, acesso material à alimentação, à água e outros serviços, a entrada de pessoas na privação de liberdade sem antecedentes criminais por delitos de baixa gravidade, a permanência por tempo superior à condenação ou em regime mais gravoso. Todos esses aspectos foram destacados pelo Supremo Tribunal Federal para apontar a necessidade e a urgência de que o Estado brasileiro, a União, num esforço coletivo, com um braço potente e importante de participação social, construísse de modo conjunto poder executivo, poder judiciário, estratégias de enfrentamento a esse estado de coisas inconstitucional das prisões no país. Esse processo ele teve início em 2015, a partir do protocolo da ação feita pelo PSOL, à época, e impulsionou as primeiras decisões cautelares, dentre elas aqui o destaque para o descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional. Em outubro de 2023, a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal reconhecendo esse estado de coisas, e em 2024 o indicativo do início dos trabalhos no sentido de elaboração
do Plano Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional. Nesse sentido, um grande desafio foi imposto, né? Construir um plano relevante, consistente, com ações estruturantes que pudessem impactar de modo significativo, eficiente, no contexto penitenciário nacional. Ele demandou um nível de organização importante, e demandou também a congregação de esforços, de uma construção a muitas mãos, do que se tem hoje como produto na formatação do Plano Nacional. Em abril, aqui um marco extremamente importante, que foram os 2 processos de participação mais significativos, o primeiro deles a consulta pública, e o segundo a audiência pública, que aconteceu na sede do Ministério da Justiça, consulta pública que se estendeu ao longo de 20 dias, a audiência pública realizada em 2 dias na sede do Ministério da Justiça, e nesse mesmo período foi criado o Comitê Interinstitucional, com a representatividade do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça, comitê esse criado a partir da assinatura e da formulação do ministro Barroso e do ministro Lewandowski, que ao longo da elaboração do plano foi o espaço deliberativo atuante aí ao longo de todos esses meses, de modo decisivo, para os contornos finais do Plano Nacional. Esse processo ele foi extremamente rico, legítimo, robusto e que marcou de modo muito significativo o envolvimento da sociedade civil em construir conjuntamente uma proposta de plano com uma incidência no sistema penitenciário nacional, com uma incidência na política penal nacional. Então, além do plano marcar um momento histórico, ele incide de modo muito qualitativo e muito legítimo na perspectiva da participação social. Então, o que temos como produto, já numa versão mais acabada do plano, numa versão final do plano, o resultado de contribuições de várias instituições, egressos, familiares, pessoas que vivenciam de modo direto ou indireto a privação de liberdade no cenário nacional. Então, numa perspectiva geral, numa visão geral, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional, ele se alicerça numa dimensão estruturante do racismo institucional e se ramifica em eixos que o primeiro deles versa sobre o controle de entrada das vagas no sistema prisional, qualificando a ambiência da audiência de custódia, apresentando novas possibilidades de responsabilização penal, com destaque à Política Nacional de Alternativas Penais, ao serviço de atendimento à pessoa custodiada, ao serviço APEC, uma série de outras iniciativas, como a Central de Regulação de Vagas, que estabelece uma perspectiva de ocupação taxativa, que traz uma discussão importante com relação às vagas prisionais. A ideia é que esse plano se desdobre em planos locais, a partir da homologação do Plano Nacional prevista para o próximo dia 24 de outubro. A ideia é que a homologação starte o processo de elaboração dos planos estaduais, que vão se dar na ambiência dos comitês de políticas penais. E, para tanto, o Plano Nacional ele vai ser aí esse grande farol de referência e que tenhamos uma sociedade cada vez mais justa para todas as pessoas, mais digna e que contextos de violação de direitos fundamentais e humanos não voltem a se repetir, desenvolvendo e fortalecendo no cenário nacional outros modos de responsabilização penal. Aqui eu trouxe o artigo 3º da Constituição Federal. Eu trouxe 2 incisos especificamente que vão constituir o que alguns autores vão chamar de a razão de ser do Estado brasileiro, né? Então, o que ele vai dizer ali é que constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quando a gente vai falar de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, aqui a gente vai pensar em gênero também, o inciso 4º vai falar sobre promover o bem de todos sem nenhum preconceito. Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar na questão da justiça tributária, no direito tributário como um todo, saber que nós estamos amparados
pela Constituição Federal, por isso que a gente vai chamar de o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia. Na sequência, o direito tributário, ele não vai se eximir de observar esse princípio e de ter a obrigação de elaborar as políticas orçamentárias públicas e a sua própria legislação específica, respeitando esse princípio da igualdade. Então, quando a gente olha para o ordenamento tributário especificamente, embora isso esteja na Constituição Federal, a gente tem o princípio da capacidade contributiva, que é basicamente o que vai fundamentar toda a nossa discussão da justiça tributária. Nesse sentido, então, o princípio da capacidade contributiva ele está previsto no artigo 145 da Constituição e ele é um princípio decorrente do princípio da igualdade. Quando a gente fala de capacidade econômica, tem uma diferença entre a capacidade econômica e a capacidade contributiva. Embora elas estejam relacionadas, é importante que a gente faça essa diferenciação, principalmente quando a gente vai entrar nessa discussão do indivíduo, do contribuinte. Em termos um pouco mais simples aqui, porque o direito tributário ele tende a ser um pouquinho mais chatinho, eu vou simplificar. A capacidade econômica é basicamente o quanto você vai ter de bens, então a sua casa, o seu carro, enfim, o seu dinheiro, pode até ser. E a capacidade contributiva é a sua aptidão, ou seja, o quanto você consegue pagar de imposto sem que isso prejudique as suas necessidades básicas, as suas contas básicas, algo que no direito tributário a gente vai chamar de mínimo existencial. Para a gente falar do princípio da capacidade contributiva num contexto de justiça tributária, a gente precisa tratar de 4 conceitos que eu vou trazer aqui, que eu considero conceitos relevantes, que são o da regressividade e o da progressividade, e o da tributação indireta e da tributação direta. A progressividade, ela basicamente vai dizer que quem ganha mais, paga mais. Então, se você tem uma renda maior, o ideal é que você pague mais tributos, por exemplo, o imposto de renda. Em tese, ele vai variar de acordo com a sua renda. Quem ganha mais dinheiro paga mais, quem ganha menos, paga menos. Contudo, a regressividade, por outro lado, é um fenômeno que acontece quando quem ganha menos paga mais proporcionalmente. Como que a gente vai conseguir entender isso melhor? Quando a gente olhar para a tributação indireta e para a tributação direta. Na tributação direta, nós temos alguns tributos que são relevantes para a gente entender. Por exemplo, o imposto de renda que eu mencionei, o imposto predial e territorial urbano, que vai levar em consideração a sua propriedade de casa, vamos dizer assim. É isso mesmo. O imposto sobre a propriedade de veículos e automotores, que também vai levar em conta isso. Todos esses tributos que são ligados à tributação direta, eu até coloquei ali no slide uma pessoinha, elas são vinculadas ao sujeito, elas vão considerar quem está pagando. Então, qual é o patrimônio dessa pessoa que está pagando, qual é a renda dessa pessoa que está pagando. E é por isso que a gente consegue ter esse fenômeno da regressividade operando, porque você considera quanto essa pessoa ganha de renda e tributa mais ou tributa menos. Isso é essencial. Já na tributação indireta, que é o que a gente vai chamar de tributação sobre o consumo na maioria das vezes, é a tributação que vai incidir sobre produtos e serviços que o consumidor adquire. Então, a gente vai considerar o produto e não necessariamente quem consome. Então, por exemplo, se uma pessoa que ganha um salário mínimo vai comprar um pacote de arroz no mercado, ela vai pagar, em termos de tributação, a mesma coisa que uma pessoa que ganha 2, 3 milhões. Então, você não tem como considerar a capacidade contributiva de quem está consumindo. A regressividade, ela é relacionada à tributação sobre o consumo e que a tributação sobre o consumo onera excessivamente pessoas que ocupam a base da pirâmide social. Num segundo momento, quando a gente vai afunilar mais e vai pensar em gênero e raça, a gente tem esse gráficozinho aqui que foi feito pelo IPEA, que inclusive no site ele é interativo, você consegue ver em números isso aqui, que as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide. Vocês podem ver que elas estão ganhando menos que homens negros, esses homens negros estão ganhando menos que as mulheres brancas, e as mulheres brancas estão ganhando menos que os homens brancos. Então, lógico, você tem um recorte de gênero aqui, que mulheres realmente sempre ganhando menos que homens, mas você tem um recorte essencial aqui, que é o recorte de raça. Então, por exemplo, nesse caso aqui das mulheres, enquanto as mulheres brancas tinham como uma média de renda domiciliar per capita
2.238,86, as mulheres negras estavam oferecendo uma renda de R$ 1.191,66. É uma discrepância muito, muito grande. Então, a regressividade do sistema tributário nesse contexto, ela vai agravar as desigualdades justamente porque os impostos indiretos, essa tributação indireta, que incide sobre o consumo, pesa mais sobre quem ganha menos, e quem ganha menos são as mulheres negras. Aqui que está o ponto principal da nossa discussão e a relação principal do que a gente está falando quando a gente diz de justiça tributária, desigualdade de gênero e desigualdade de raça. Então é importante que a gente faça esse retorno aos princípios constitucionais, que a gente volte para os objetivos que estão lá no artigo 3º, que a gente veja a razão de ser do Estado brasileiro, para citar os autores que eu citei aqui, e a gente se afaste dessa falácia da neutralidade e analise, para além da regressividade, quem são as pessoas que estão sofrendo mais com essa regressividade. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.